Então o Evangelho de João, no capítulo 11, o seu versículo de número 35, ele diz de uma forma muito simples que Jesus chorou. Jesus, me ajuda? Chorou. Vamos lá mais uma vez, Jesus chorou. Posso orar por você, Deus e Pai? Por mim também, Deus e Pai, fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos. Dai-nos o entendimento necessário para que esse texto possa ser destrinchado, Deus. E que de uma forma muito simples possa ser entendido pelos seus filhos que estão em casa. Fala conosco, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E se tu crê, diga amém e amém. Quero pedir a partir desse momento toda a sua atenção. Como é de costume aqui na igreja, quando você evita até levantar, porque você sabe que o pastor é visual e auditivo, então você sabe que até quando você levanta, no momento que ele está pregando, atrapalha o pastor. E que da mesma forma e no mesmo nível de reverência, que você possa estar na sua casa, e que você possa também fazer da mesma maneira. Só levante se houver realmente uma necessidade. Esse texto, nesse versículo de número 35, diz que Jesus chorou. É claro e evidente que esse texto narra um pouco da sua humanidade. Nesse texto nós vamos compreender que há um ser tão divino, tão celestial, tão sublime, que tem uma posição certa à destra de Deus, um ser tão maravilhoso, que ao vir na forma humana, ele chora, ele se comove, ele precisa sentir o que eu sinto, sentir a minha dor, e para que ele reconheça e saiba o nível da minha dor, ele precisa sentir dores. E o texto diz que ele chora. Só que nós vamos entender o porquê do choro de Cristo. Há uma outra citação, que ele chora ao ver Jerusalém. Aí é uma outra coisa. Aqui Jesus expõe a sua humanidade. É claro que você na sua casa sabe que ele entendia que Lázaro ressuscitaria. Ele sabia disso. Ele leva alguns dias para chegar, porque ele sabia que ele seria o instrumento de Deus para que Lázaro ressuscitasse dentre os mortos. Mas eu quero falar a respeito dessa família. Eu quero falar a respeito de Marta, de Maria e de Lázaro. O texto fala a respeito de 3 irmãos. E com a morte de Lázaro, parece que a família desaba. E a gente fica tentando compreender os porquês desse desabamento da família. O que acontece aqui para que essa família desabe? No versículo de número 5 de João 11, no seu verso de número 5, o texto vai dizer assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Posso ler mais uma vez? Só esse versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. E aqui é uma discussão teológica a respeito do primeiro nome, como sendo da pessoa mais velha. Então Marta era a irmã mais velha. Possivelmente depois vinha Maria e logo depois Lázaro. E com isso você começa a entender que aquele que morre possivelmente fosse o irmão caçula, o queridinho. E já não tendo mais seus pais, Marta, ela começa ali a cuidar dos seus irmãos. Marta, o seu nome significa protetora do lar.
E o seu cuidado cada vez vai aumentando mais, a intensidade do seu cuidado vai aumentando cada vez mais e mais. Só que seus irmãos vão crescendo, vão se desenvolvendo. E possivelmente também há uma especulação de dizer que nesse momento Marta fosse viúva. Então todos os seus cuidados já não se voltavam para o seu marido, mas se voltaria para os seus irmãos, que eram muito bem tratados. Eu estou fazendo essa introdução para que tu entenda quem era Marta. Marta era a super protetora. Marta era aquela que defendia. Marta era aquela que de uma certa forma cuidava dos afazeres, que servia. Marta era tida como uma pessoa leal a Cristo. Marta se aplica cada dia mais em servir a Jesus com excelência. Se tem alguém que serviu Jesus com excelência, poderia se dizer que seu nome era Marta. Marta, seu nome, só existe uma na Bíblia, citado algumas vezes, mas fazendo parte da mesma pessoa. Então não há nenhuma outra Marta na Bíblia. Só existia uma Marta, que era essa, a protetora do lar. Maria, nós vamos ver seu nome sendo repetido pelo menos no Novo Testamento por 4 vezes. Nós vamos ver Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de João Marcos, Maria Madalena e Maria de Betânia, irmã de Marta. Já Marta tem o seu nome exclusivo na Bíblia. E quando você começa a entender um pouquinho essa questão dessa família que tinha uma protetora, alguém que cuidava, na verdade nós vamos observar que toda família tem alguém que protege, tem alguém que cuida, tem alguém que ora, tem alguém que sabe, que não mede esforço, tem alguém que você pode ligar a hora que for, porque há um amparo na família. Normalmente acontece isso. E Marta era justamente essa pessoa. E a Bíblia então vai relatar que Lázaro morre. Mas antes do seu falecimento, Lázaro estava doente. Você vai acompanhar isso no iniciozinho do capítulo de número 11. E ele estava enfermo, o versículo 2 diz, a partir do versículo 1, que diz que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ele estava enfermo, e Marta manda um recado para Jesus. E esse recado então, quando chega até Jesus, ou seja, quem leva o recado, leva um dia para chegar até Cristo. E nesse trajeto de um dia, quando Cristo recebe a notícia, Lázaro já havia morrido. Esse que leva o recado agora volta. E volta, talvez, com a notícia no caminho de que Lázaro já havia morrido. Eu acredito que Marta e Maria estavam tomadas de um sentimento de perda tão grande, que não quiseram nem perguntar para aquele que levou o recado se ele entregou o recado. Já não interessava mais, porque o motivo do recado havia morrido. E elas começam a sofrer, sabe? Elas começam a se condoer. E nós vamos vendo aqui que existia um nível de amor de Cristo para com essa família. Várias vezes Cristo esteve com eles. Eles eram tidos como amigos de Cristo. E Marta, por sua vez, era aquela dedicada aos serviços. Nós vamos ver em Lucas, no seu capítulo de número 10, no seu versículo de número 38, nós vamos ver uma Marta que serve.
Diz o texto: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. A primeira coisa que eu quero te dizer é que hospedar Cristo era um custo muito alto, porque Cristo nunca estava sozinho, Ele sempre estava acompanhado dos seus discípulos. Então a questão de hospedar Cristo traziam consequências financeiras absurdas. E Jesus chega num povoado e uma mulher chamada Marta o hospeda na sua casa. O texto diz assim no 39, olha: tinha ela uma irmã chamada Maria, olha, que quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Aí o versículo 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado com que eu fique a servir sozinha? Marta era alguém que servia, sabe, irmãos? Eu hoje não vim aqui crucificar Marta, eu hoje não vim aqui denegrir a imagem de Marta, até porque é uma imagem que não pode ser denegrida. É alguém que servia, é alguém que fazia com excelência, é alguém que quando Cristo chegava, ela se preocupava na variação de pratos, para poder sanar a fome de todos aqueles que ali estavam. Marta era esse nível de mulher que se dedicava aos serviços da obra. O texto diz que ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Ela vira para Jesus e diz: Senhor, pede ela para vir me socorrer, para vir me ajudar. Aí no versículo de número 41, Jesus responde dizendo: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. O teu coração, Marta, está aflito demais. Você me serve de todo o teu coração, tudo que você faz é o teu melhor. Mas eu não vim aqui na casa da super protetora, eu vim aqui na casa de uma amiga. Não é pelo fato de você cuidar de Lázaro da forma que você cuida, de você cuidar de Maria da forma que você cuida, que você precisa gastar o teu tempo com tantas preocupações. Você está aí envolvida com pratos. Nesse texto aqui eu aprendo que era como se Jesus dissesse para ela: olha, um prato só me satisfaria. Eu quero hoje falar com o nível de pessoas que servem, sabe, irmãos? Com o nível de pessoas que dão o seu melhor na obra, com o nível de pessoas que de fato fazem a diferença no que fazem. Dê-me toda a sua atenção. Com o nível de pessoas que se envolvem naquilo que fazem, que de uma certa forma fazem a diferença, porque não tem ninguém que faça o que você faz, não tem ninguém que se dedique da maneira que você se dedica. Você não quer um troféu. O fato de você estar servindo, e no meio do teu cansaço você olha para o lado e você percebe que existem pessoas que não estão fazendo o que você faz, exercendo o que você está exercendo, que não está se dedicando da forma que você está se dedicando. E parece que aí chega o cansaço. Agora é um cansaço que começa a tomar Marta, porque antes ela estava fazendo sem reclamar, mas agora ela observa que a sua irmã está reclinada, ouvindo os ensinamentos de Jesus.
E ela continua trabalhando de forma pesada, porque trabalhar dessa maneira tá na veia dela, tá no sangue dela. Não adianta tentar arrancar isso de Marta, entende? Deixa eu falar com você agora aí na tua casa. Não adianta tentar arrancar isso de você. Não adianta te pedir para parar, você não consegue. Não adianta te pedir para diminuir a sua dedicação para com a obra de Deus, você não consegue. Você é muito excelente no que você faz. Você está cansado, mas antes do seu cansaço, você já havia alimentado Jesus e os seus discípulos muitas outras vezes. E Ele sabe disso. Ele sabe do seu nível de excelência na obra de Deus. Ele sabe do seu nível de dedicação na obra de Deus. E Marta é assim. Jesus tem que virar para ela e dizer: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Tem muita coisa te afligindo, Marta. O teu nível de dedicação que você tem dado à minha obra, a maneira que você tem dedicado à minha obra, a forma que você cuida dos meus discípulos, a comida é saborosa, o nível daquilo que você faz não é o pior, é o melhor. A carne é macia, o alimento é bom, a água é gelada. Eu entendo, mas você não para, Marta. Pare. Hoje o Espírito Santo está nos pegando e pegando algumas pessoas, dizendo: para um pouco, vem se deliciar, vem ouvir o que eu tenho para você. Para um pouquinho, dedique-se um pouco a ouvir a palavra. Esse alimento, daqui a pouco nós vamos ter fome novamente, mas se você parar para ouvir a minha palavra, ela vai te alimentar de uma forma que a fome vai deixar de existir. Para um pouquinho. E no versículo de número 42, Jesus vira e diz: entretanto, pouco é necessário. Pouco é necessário. A minha mensagem hoje, falando de Marta, não é um nível de mensagem para que você deixe de agir. Não é um nível de mensagem para que você deixe de servir. Não é um nível de mensagem para que você abra mão disso, desse privilégio, mas para que você entenda o que Ele quer de você. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Para de se preocupar com a quantidade de pratos. Entenda que você serve um Cristo simples demais. Marta, ela gasta o seu tempo nos serviços para Cristo. Marta era mais lúcida dos irmãos, era mais coerente dos irmãos. Por esse motivo eu não posso falar mal de Marta, porque numa etapa da nossa vida nós somos como Marta, que se dedica em fazer, e que às vezes nesse tempo que você está fazendo, você para pouco para ouvir o que realmente Ele quer que você faça. Nesse período é um período que Deus tem parado a humanidade. Esse período é um período de introspectiva, de revermos valores internos. Nesse período é o período onde a voz de Deus tem sido sensível aos nossos ouvidos. Esse é o tempo que, quando tudo isso acabar, eu não quero aqui fazer apologia àquelas pessoas que vão deixar de fazer. Eu não quero aqui esmurecer, nem tirar o fôlego, nem tirar a força das tuas mãos,
na obra de Deus. Mas eu quero ministrar para você e dizer para você: para um pouquinho. Para um pouco e perceba que o que você tem feito tem movimentado coisas, tem movimentado pessoas, mas não tem movimentado o meu coração. O que você tem feito tem feito com que, perdão, repetir novamente, com que a obra ela gire, com que as coisas aconteçam, mas eu tenho estado distante de tudo isso. Marta, se aproxime de mim, pois eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para poder te oferecer. Nós vamos ver que depois que Jesus entende que Lázaro morre, ele precisa também trabalhar com seus discípulos, lá no capítulo 11 de João, no versículo de número 11. Versículo 11 vai dizer: isto dizia, e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. A Bíblia diz que Jesus leva 4 dias, e aí eu acredito que você conheça, porque há uma especulação em cima disso, mas defendido por muitos, em que os judeus carregavam consigo uma tradição de que essa pessoa que morria, que o seu espírito ou a sua alma permanecia durante 3 dias rondando o corpo, achando que haveria viabilidade dela voltar novamente ao corpo, até que ela ia observando que esse corpo ia entrando, essa alma, que esse corpo ia entrando em decomposição, e que depois de 3 dias esse espírito, ou essa alma, como defendem alguns, ela ia embora. Jesus leva 4 dias para que todas as esperanças judaicas fossem embora. E dentre esses 4 dias, ele declara para os seus discípulos: olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Aí o versículo seguinte, ele diz assim: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Ele sabe de tudo, irmãos. Então não tem porquê, eu vou ler com você, mas não tem porquê eu achar que Jesus mais à frente vai chorar porque Lázaro morreu. Não tem lógica isso. Ele sabia que a sua caminhada era uma caminhada para despertar alguém que dorme. Não há lógica nisso. E o texto então vai dizer: mas eles expunham que tivessem falado a respeito do repouso do sono. Aí o versículo 14 vai dizer assim: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. É claro que havia um entendimento de Cristo sobre todo esse acontecimento. E eu fico aqui tentando imaginar que Cristo começa a sentir as dores de Marta e de Maria. Ele sabe que ele iria para despertá-lo, e ele caminha para isso, mas há um amigo que começa a sentir essa dor. O versículo 18 vai dizer que ele está a cerca de 15 estádios de Jerusalém, em média de 3 quilômetros, e a sua caminhada não é uma caminhada rápida. A sua caminhada é uma caminhada longa, porque, como você sabe, isso já virou jargão no nosso meio. Ele precisava chegar no tempo certo, sem pressa. Tem algumas coisas que o Espírito vira para mim e para ti e diz assim: olha, eu não tenho pressa no meu agir.
Você só precisa entender que vai acontecer, mas vai acontecer no meu tempo, não é no teu. Talvez as lágrimas que são derramadas hoje são necessárias. Talvez o nível de choro e de angústia que você vive hoje lhe são necessários, porque vai chegar um dia que vai amanhecer na tua vida, a alegria vai chegar. Mas eu não posso te poupar disso. Eu não vou te poupar disso. Hoje eu fui num determinado lugar para comprar uma salada de fruta, e alguém que já foi meu cliente lá atrás, nós conversávamos, ele disse assim, eu estou entristecido com as igrejas dos dias atuais. Porque aí eu perguntei por quê. Ele disse, porque as igrejas só pregam prosperidade. Eu disse, aonde, querido? Já faz tempo que eu não sei o que é pregar prosperidade. E eu acredito que a igreja, ele me disse o nome da igreja que ele está, que é uma aqui perto, uma igreja muito séria. Eu também acredito que essa igreja já faz tempo que não prega prosperidade da forma que ele estava falando. O que nós estamos ministrando aqui é que existem algumas lágrimas que tu não vai ser poupado delas, que ele não vai antecipar nada, ele vai chegar no tempo certo. Ele não vai te poupar de algumas lágrimas, ele vai chegar na hora certa na tua vida. É necessário tudo isso, deixa eu repetir isso. Se faz necessário esse momento que você está vivendo. Essas lágrimas valorizarão o milagre que ele vai fazer na tua vida daqui a um período. E o texto diz que no versículo de número 20 fala sobre Marta. Marta, quando soube que via Jesus, saiu ao seu encontro. Ela não espera Jesus entrar na aldeia, ela sai ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aí o versículo de número 21, o texto diz assim: disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. É interessante que as duas, sem se comunicarem, elas vão declarar o mesmo texto, a mesma fala. Marta vira e diz, Senhor, se estiveras aqui. E aí eu vejo um Cristo com todos os cuidados, sabe, com Marta, porque ele não menospreza esse que está servindo em excesso. Ele não menospreza, e aí quero falar com a tua vida, essa pessoa que está servindo em excesso. Ele tem todo um cuidado com Marta. Ele já sabia o que aconteceria mais à frente, mas Jesus tem todo um cuidado com você, tem todo um cuidado com Marta. Ele começa ali um bate-papo com Marta, ele precisa esclarecer, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. Sabe, um Cristo que começa a trazer ensinamentos para Marta. Sabe, Marta, durante muito tempo tu não parou para me ouvir, ou você me ouvia de forma distante, mas agora eu quero ter uma intimidade contigo. Algumas especulações que diz que foi necessário com que Jesus tivesse encontrado com Marta do lado de fora da aldeia. Por quê, pastor? Porque do lado de fora era ele e ela. Mas ele não estava com seus discípulos, sim, mas o assunto era Jesus e Marta, Marta e Jesus. Marta e Jesus, Jesus e Marta, Jesus e Marta, Marta e Jesus, sabe? Ele quer poder te parar aí um pouquinho, ele quer poder te dizer, tu tem me servido, tu tem fé, mas tu não tem intimidade comigo, tu tem obras, mas tu não tem intimidade comigo. Não adianta você achar que o fato de você ter possibilidade de fazer alguma coisa, de ter recursos financeiros,
de ser alguém apta ao serviço, que isso para mim basta. O pai está dizendo: isso não me basta, eu preciso de algo mais. Eu preciso que você possa entender que é tempo de reclinar a tua cabeça, sabe, no meu colo. É tempo de ouvir as minhas palavras. É tempo de se permitir ser envolvido por mim. E aí Jesus, ele manda um recado lá no 28. Ele manda chamar Maria, a sua irmã. Depois que ele trata com Marta, ele diz assim: chama Maria. Alguns vão dizer que Jesus não entra na aldeia para não chamar atenção, para que outras pessoas não criassem uma grande multidão, e ele fica do lado de fora. E aí chega Maria, irmãos, chega aquela que escolheu a melhor parte. O versículo de número 30, o texto diz que Jesus, pois, ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Aí o 31 vai dizer assim: olha, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Era muito comum que essa pessoa que perdesse um ente querido, ainda com um menor poder aquisitivo, contratasse pelo menos alguém para tocar, e pelo menos 2 pessoas para prantear, para chorar no velório. Elas tinham condições financeiras. E aqui, pessoas que haviam sido contratadas para chorar, observam a sua movimentação. Ela levanta rápido, ela vai ao encontro de Cristo. E aí nós vamos ver a frase novamente, versículo 32, vai falar a respeito do si, do sie, né? Do se, perdão, do si de Maria. A Bíblia diz que na parte final do versículo, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela repete a mesma frase de Marta. Mas a diferença aqui é que quando Maria chega ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés. Alguém que já tinha o costume de se lançar aos pés do Senhor. E ela se lança. E aí sim ela diz a frase. A frase era a mesma, mas o contexto de quem está falando, a frase é diferente. A frase era a mesma, mas a adoração de quem está falando a frase é diferente. Eu hoje estou falando com 2 níveis de pessoas que servem a Deus, com pessoas que se dedicam, sim, oferecem o seu melhor, sim, estão ali prontos para fazer. Pronto, pastor, liga, tu está disponível. A pastora liga, você está disponível. Essas são as Martas, sempre dedicadas, sempre, mas que não conseguem estabelecer um nível de adoração, porque não há nenhum nível de intimidade para isso. Marta tinha vergonha de fazer o que Maria fazia. Marta tinha vergonha de poder se entregar da forma que Maria se entregava. Ela olhava para sua irmã, ela até admirava a irmã, mas ela não tinha coragem de fazer a mesma coisa. Deus hoje está quebrando algumas coisas aí dentro de você. Deus hoje está arrancando algumas coisas aí dentro de você. Ele está dizendo: não vale a pena tu me servir. Eu não quero simplesmente contar com alguém que mete a mão e as coisas funcionam. Eu não quero contar com alguém que se envolve e as coisas dão certo. Eu não quero contar com alguém simplesmente que dá o seu melhor na minha obra. Eu quero contar com alguém que de fato esteja envolvido comigo, que consiga ouvir a minha voz, que esteja entrelaçado comigo. É isso que eu quero que você entenda hoje. Não adianta fazermos bem o que fazemos, se o pai olhar do alto e diz assim: não é isso que eu quero de você. O teu nível de entrega é pouco.
Mas Senhor, eu tenho feito, eu estou na igreja, eu me dedico, eu dou o meu melhor, mas não é suficiente para me atrair, não é suficiente para me comover. E nisso a gente vai vendo aqui essa questão. Aí o versículo seguinte vai dizer o seguinte: vai dizer que Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Isso aqui é lindo, porque quando diz agitou-se no espírito, significa irou-se e se comove. Ele se ira e se comove. Se ira porque aqueles que estavam chorando com Maria, na verdade, não estavam expressando sentimento pela dor de Maria. E se comove porque tem uma Maria chorando de forma íntegra, de forma pura, de forma sobrenatural, sabe, e agora começa a atingir o coração daquele que é Deus e que é homem. Mas que é Deus, começa a mover o coração dele, porque ele começa a ser comovido por tudo isso. Ele se ira porque esses não acreditam que quando ele chega algo acontece. Esses não acreditam que a chegada dele já é motivo de alegria. Esses o texto diz que ele se agita, não acreditam que hoje a história é uma, mas se Cristo chegar a história pode mudar. Eles estão chorando contigo, mas eles não acreditam no Deus do consolo, no Deus do milagre, no Deus do sobrenatural, sabe? E ele se agita em espírito. Ele se agita em espírito porque é como se ele se condoesse, se ele dissesse assim: olha, o que eles têm para te oferecer não é suficiente para arrancar essa dor do teu coração, mas o que eu tenho para te oferecer pode mudar a tua circunstância, a tua história, a tua vida, Maria. Aí no versículo seguinte, e aí ele pergunta: onde o sepultaste? É claro que ele sabia. E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E aí vem o versículo 35. Jesus chorou. Talvez nesse momento sejam as palavras mais difíceis de entendimento, mais duras, para você que está me assistindo. Marta, você é dedicada, você dá o seu melhor, você é fiel à sua liderança. Mas as minhas lágrimas não são por você. Marta, eu não vou chorar, eu não estou chorando por você. A humanidade de Maria atraiu a humanidade de Cristo, que moveu o céu. Você pode repetir algo comigo? Você pode dizer assim: Jesus conhecia todas as coisas que aconteceriam mais à frente. Jesus, quando chora, ainda que ciente que daqui a mais alguns versículos Maria vai ver o seu irmão sair do sepulcro, ele chora porque lá no capítulo 12, no versículo 1 em diante,
que fala de que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, depois que ressuscitou, ou seja, aquele que ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Deixa eu repetir, um banquete, uma grande ceia, onde Marta servia. Hoje eu quero falar no nível do entendimento de você que serve, mas que aquilo que você tem feito não tem agradado totalmente o coração do Pai. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, então Maria, tomando 1 libra, ou seja, meio litro, de bálsamo de nardo puro e muito precioso, Ele é um Deus que consegue ver à frente, sabe? Ele é um Deus que está procurando servos como Maria. Mas à frente, que não é o texto nem o contexto, você vai ver Judas de alguma forma tentando dizer: pô, dá para ser vendido por 300 denários, ou seja, 1 ano de trabalho. E Maria aqui, ela unge os pés de Jesus. Ele está à procura de quem possa estar aos pés dele. Eu amo em Lucas, quando o texto vai dizer que todos, e trouxeram multidões até Jesus, e todos que foram lançados aos pés de Jesus, foram curados. Ela unge os pés de Jesus, e aí ela tem aqui uma atitude notável. Porque as mulheres judias não andavam com seus cabelos soltos. E o texto diz que ela enxuga com seus cabelos. Agora os cabelos de Maria servem de toalhas para poder enxugar os pés de Cristo. Tem uma outra atitude, e nós vamos observar em Maria, porque lavar os pés, ungir os pés, na verdade esse era um costume romano, mas esse mesmo nardo puro e precioso era usado no alto da cabeça. Ungir os pés, Cristo vai entender que é uma preparação para a cruz. Ela vai lá e unge os pés com um nardo puro e muito precioso, sem qualquer tipo de pudor. Ela enxuga com seus cabelos, sabe? E Maria está servindo. Olha quantos estão servindo e estão perdendo a boa parte. Olha quantos estão servindo, mas não estão entendendo o que de fato Deus quer de você, o que Deus quer de mim. Olha quantos têm se dedicado à obra, sabe? E agora a gente vê alguém aqui que de uma certa forma começa a oferecer o seu melhor e a ungir com seus cabelos. O texto diz que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A atitude dela enche o ambiente. Deus está à procura de servos que possam servir nesse nível, de oferecer para Deus algo que seja puro, algo que seja precioso. Talvez Marta dissesse:
consigo mesmo, dizendo: poxa, eu sempre tive, a gente ouve muito isso, eu sempre tive, pastor, a vontade de fazer isso, mas você não fez. Aprenda a honrar pessoas certas. Você vai olhar na oração de Jesus, quando ele ora, lá no versículo 41 do capítulo 11, ele entende a quem ele deveria de honrar, irmãos. Diz que a pedra foi tirada. Aí antes dele dizer: Lázaro, vem para fora, ele diz, Jesus levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graça te dou porque me ouviste. Versículo 42 diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviastes. Sabe, quando você honra o Pai te honra. Quando você honra as pessoas certas, o Pai te honra. Quando você honra seus pais, o Pai te honra. Deus está à procura de pessoas que saibam honrar. Deus está à procura de pessoas que realmente possam fazer a diferença. Não te adianta servir, não me adianta ser bom naquilo que eu faço. Sabe por quê? Um dia o meu fôlego de vida, um dia tudo isso pode ir embora, e outra pessoa vai vir e vai fazer melhor do que eu, melhor do que você. Mas o que eu faço, para ficar marcado, precisa haver honra, precisa haver dedicação, precisa haver uma entrega, e aqui acontece uma entrega. O texto fala a respeito de uma entrega, e Deus quer saber se você está disponível a esse nível de entrega. Jesus chora. Olha, Marta, deixa eu falar sobre isso de novo, estou encerrando. Jesus chora, mas é como se ele dissesse para Marta: Marta, não é por você que eu estou chorando. A tua irmã, ela me tocou com a humanidade dela. A tua irmã, eu me comovi, eu me irei com aqueles que estavam juntos, que não podiam dar aquilo que eu posso dar, mas eu me comovo, porque ela foi alguém que o meu coração foi junto. Sabe, Deus está falando com você nesse tempo. Ele está falando a respeito de Marias, Ele está falando a respeito de Martas. Eu não estou falando de não crentes, eu não estou falando de desviados, eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Eu estou falando de Martas que servem, eu estou falando de Marias que estão inclinadas, reclinadas com Cristo. É nesse nível que eu quero pregar hoje. E aí Jesus foi atraído pela humanidade. A humanidade de Marta atrai Jesus. Eu não quero tratar aqui de Lázaro, que daqui a pouco vai vir para fora, que Jesus tem que citar seu nome, nada disso. Eu quero falar de um Cristo que chora. Qual é o teu nível de intimidade com esse Deus? Qual é o teu nível de intimidade? É próximo daquilo que Estevão teve, que está sendo apedrejado e vira e diz assim: não lhes imputes nenhum mal, não cobre deles o que eles estão fazendo comigo. E ele vê a glória de Deus, ele vê o céu aberto, e de repente à destra ele vê um trono vazio, e ele olha e vê aquele que deveria estar assentado no trono, está de pé inclinado para ele. Eu estou falando com você, Maria. Aquieta o teu coração. Deus tem visto a tua luta, tem visto o teu sofrimento, Deus tem visto a tua dor, tem contemplado as tuas lágrimas, e está dizendo: eu estou chegando. Está dizendo: eu sei o que é chorar, eu sei o que são lágrimas, eu anotei algo aqui, que quando Jesus chorou, há uma versão que diz assim: rompeu em lágrimas. Então não era simplesmente uma lágrima que descia, era alguém que chorava copiosamente. Existe um Deus que sabe o preço da tua dor, que sabe o preço da tua ferida, que sabe o preço da intensidade do teu tempo hoje do sofrimento. Mas Ele está dizendo: eu me compadeço, eu sou atraído por aqueles que não têm vergonha da sua humanidade, de demonstrar
a sua humanidade. Abre pra gente, ali, por favor. Quero ministrar para a igreja no geral. Não adianta sermos bons. Não adianta sermos bons ou nos acharmos bons. Quantas mensagens, quantas, em 12 anos de pastor, eu ministrei desse frustrado. Sabe por quê? Porque não consegui demonstrar para Cristo, o autor da palavra, a minha humanidade. Ele se agita em espírito e se comove. Se agita por aqueles que estão juntos e não podem oferecer nada. Foram pagos. Mas se comove pela pureza de Maria. E aí ele chora. Porque ele já sabia lá atrás, lá em Lucas, que Maria teria coragem de derramar um vaso de alabastro precioso e muito raro. Nesses dias, todas as palavras que Deus tem me dado são palavras do mais puro alto nível de reflexão interna. Quando eu preciso olhar para mim mesmo e dizer: Deus, o que eu tenho te oferecido? Coloca a mão aí à altura do teu coração, aí no teu lugar, e diga: Deus, o que eu tenho te oferecido? O que eu tenho te oferecido é capaz de te atrair? O próprio Cristo vai dizer: eu não vim para os sãos. Ele se coloca como médico. Eles não precisam de mim. Eu vim para os doentes. E quando isso acontece, o céu desce. E se manifesta. Esse tempo é o tempo de tocarmos no céu. Esse tempo é o tempo em que Jesus está dizendo assim: olha, para as Martas que estão me ouvindo, você tem me servido. Há um lugar para você na eternidade. O fato de você não estar entendendo que precisa haver uma intimidade maior não vai tirar de você a eternidade. Você até vai ser salvo. Mas estou eu falando de algo maior que isso.
o nível de intimidade daqueles que vão me ver de perto. Suporta, porque Jesus está chegando. Ele está conversando com Marta, mas daqui a pouco ele vai perguntar por você. Ele só está conversando com Marta porque Marta é afobada. Ele só está conversando com Marta porque Marta corre na frente. Ele só está conversando com Marta porque Marta é precipitada. Mas daqui a pouco ele vai soletrar o teu nome, Maria. E quanto a você, Marta, não adianta ser a única na minha palavra, ser o único nome, por nome Marta, na Bíblia. Se tu não está conseguindo entender a essência do Evangelho, se tu não está entendendo que daqui a pouco eu estou partindo, então viva o tempo da intimidade com Deus como se o amanhã não fosse existir. Tem uma frase de um autor que diz que se você não sabe quanto tempo você tem, então na verdade você não tem tempo algum. Hoje eu coloquei na rede social e disse: viva intensamente, chega de aventuras, pois o amanhã é um presente de Deus. O Senhor te chama, e através da sinceridade da sua alma, da sua humanidade. Como assim, pastor? Diz para ele o que você fez. Confessa. O salmista, ele vai dizer que enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Deus está falando do nível de confissão, do nível de abrir a boca, de um nível de pessoas que de uma certa forma vão abrir sua boca e vão dizer: Deus, errei nisso aqui, pequei aqui. Mostra para ele a tua humanidade. Não se esconda atrás dos serviços da obra. Não se esconda atrás dos títulos que você carrega. Mostra para ele a tua humanidade, porque as pessoas que te olham te veem muito perfeito, muito perfeita. Mas mostra para ele que você é um ser, que você pensa, que você peca, que você erra, que você é um ser falível como todos os outros. Diz para ele: esse aqui sou eu, Senhor. Se renda a ele hoje, e eu tenho certeza absoluta que ele vai vir, que o céu vai se manifestar, que ele vai ser atraído, sabe? Atraído pela tua sinceridade essa noite. Seja sincero com ele, no nome de Jesus.